Oi, tudo bem aí? Eu sou a Dani Zippel, eu sou a idealizadora da Conceito Voa e eu venho hoje aqui dar um presente. Inclusive, no final, a gente tem mesmo eu diria que é um grande presente. É, então, eu sugiro que tu assista até o final, de verdade. Eu sou a idealizadora da Conceito Voa, que hoje, além de prestar serviços como assistente virtual, ainda treina assistentes para o mercado. Então, a gente está comprometida aqui, eu especialmente, para multiplicar braços de confiança e entregar assistentes virtuais diferenciadas para o mercado. E aqui eu venho compartilhar 5 chaves que vão destravar, que vão desbloquear a tua jornada como assistente virtual em 2023. A gente está falando agora em janeiro de 2023, mais precisamente dia 12 de janeiro de 2023. E se tu deseja lá em dezembro de 2023 contar uma história legal com relação à assistência virtual a esse projeto, esse conteúdo aqui é para ti. Pode ser que tu já seja assistente virtual, esse conteúdo vai fazer bastante sentido aqui para ti. E se tu está iniciando nessa jornada, vale a pena assistir para se preparar ainda melhor para encarar essa jornada empreendedora que é maravilhosa, que traz resultados incríveis, nos deixa com total autonomia, com liberdade. A gente pode trabalhar de casa ou de qualquer lugar, próximo dos nossos filhos, né? Tem tantos benefícios, a gente consegue escalar o nosso faturamento, a gente consegue ir olhando e da forma correta e estrategicamente para o que a gente faz, a gente consegue atingir resultados valiosos. Mas a gente precisa se preparar para isso, é por isso que eu estou aqui trazendo essas 5 chaves que podem fazer a diferença aí na construção dessa tua jornada. Então, a gente vai passar pela chave número 1, que é a estratégia, depois clareza de visão. A chave 3 é consciência. A chave 4, ajuste de comportamento. E a última chave é a transformação. E aqui eu já trago o nosso símbolo aqui, quando a gente entende que algo conectou, né? Algo que eu falei aqui, que eu trouxe algum exemplo, ou a história de alguém conectou com a tua história, fez sentido aí para esse momento agora que tu estás vivendo, a gente entende que tu recebeu uma pecinha do quebra-cabeça aí para que tu possa agregar a imagem aí, a tela, o quebra-cabeça da tua vida e que a cada pecinha que a gente coloca, a gente vai sentindo que a visão vai ficando mais clara, a gente vai ficando empolgado porque vai vendo o progresso dos nossos movimentos, mas muitas vezes a gente está lá no início ainda começando a montar esse quebra-cabeça e a gente se sente confusa, muitas vezes não sabe nem por onde começar, e é assim mesmo que funciona para todos nós, tá? A gente está aqui para compartilhar vida real. Então, se tu entender, às vezes a gente recebe uma pecinha do quebra-cabeça, às vezes a gente já consegue em um encontro como esse receber algumas peças e já dar um grande salto aí dentro da nossa jornada e especialmente olhando para quem nós somos e para nossa transformação interna, que é com certeza a prioridade de quem acredita e sintoniza com a conceito boa, porque o que a gente traz aqui é a transformação real, tá? Entre onde você está e onde você quer chegar, existe um processo, existe um caminho. A gente precisa tomar essa consciência, ainda que esteja talvez um pouco clichê, que as pessoas estejam falando bastante sobre esse assunto. A gente precisa tomar essa consciência no nosso corpo mesmo, tá? E entender que hoje tu tá de um jeito, que é possível sim a gente focar e desejar chegar num determinado lugar. Pode ser através da profissão de assistente virtual que tu vai conseguir chegar nesse lugar, mas entenda que tu vai precisar passar por um processo para conseguir chegar nesse lugar que tu tanto quer. Muitas vezes o lugar de onde tu tá agora é um lugar onde tu se sente desmotivada, talvez tu esteja desempregada, talvez esteja insatisfeita com o emprego que tu tens hoje, já tá de saco cheio do chefe, dos colegas de trabalho, de pegar trânsito todos os dias, ou às vezes também se sente sozinha, se sente confusa, se sente perdida, e a gente deseja chegar, a gente encontra, como muitas vezes a assistência virtual traz essa sensação de que eu encontrei o meu lugar, encontrei uma possibilidade que faz muito sentido para mim, para o que eu desejo ter na vida.
né? Então, mais liberdade geográfica, autonomia, possibilidade de fazer mais dinheiro, empreender, crescer, né? Tanta gente que tá aí colhendo frutos grandiosos. Eu só tenho a agradecer o que a assistência virtual trouxe e continua trazendo para minha vida. E é até por isso que eu continuo aqui compartilhando, porque é possível, porque é muito bom quando a gente segue persistente nessa jornada, mas a gente precisa entender que ao longo do caminho não serão só checks que a gente vai conseguir encontrar, né, tarefas ali que a gente precisa executar e a gente vai lá e executa e pronto. Bora para o próximo passo. Às vezes não é assim. Às vezes, no primeiro passo que a gente vai dar, a gente já sente uma certa trava, uma certa dificuldade e faz parte, tá? Às vezes não vai ser no primeiro nem no segundo, mas vai encontrar um desafio no terceiro. E esse é o jogo. Esse processo, ele é assim para todos nós, tá? Quem diz que é fácil, quem diz que não precisa se esforçar, que não precisa se desenvolver, que não precisa aprimorar sua postura, seus conhecimentos para conquistar, para conseguir dar conta de contar uma nova história, tá mentindo, tá? Porque se a gente quer mesmo viver uma história nova, a gente vai passar sim por desafios, eles vão fazer parte. E inclusive é por isso que a gente acredita tanto nesse movimento de coletivo. Dentro da Conceito Voa, a gente tem o esquadrão da Voa que se apoia, compartilha, se fortalece, ajudam umas às outras, contam com a minha presença também para tirar dúvidas, para conduzir, né, para abrir novos caminhos aí. Então, esse movimento coletivo, ele sustenta o processo de mudança. E a gente acredita fortemente nisso. A primeira chave é a consciência, tá? É o primeiro passo de todos, a primeira chave é consciência. Então, a gente precisa, muitas vezes, né, ter um estalo, assim, de acorda, bora acordar nesse momento e vamos fazer perguntas, né, que a gente possa, nesse momento, se fazer perguntas que muitas vezes são simples, mas que vão, sim, nos desafiar a encontrar as respostas, porque a gente não está acostumado, assim, se perguntar esse tipo de coisa. Diante de um novo projeto, tu podes até, quem sabe, resgatar uma história aí da tua vida onde tu achou que tu ia entrar no melhor emprego do mundo, né? Quem nunca passou por um processo seletivo, se esforçou para entrar, né? Para conquistar uma vaga ali dentro de uma empresa e num primeiro momento acreditava que lá era o melhor lugar do mundo, que lá ia encontrar prosperidade e abundância, que lá era o seu lugar de crescimento, que agora sim as coisas fazem sentido. Então, algumas perguntas aí para a gente ajudar nessa clareza aí nesse despertar de consciência, que é o que você achava que era sucesso? Será que tu se enganou? Ou vem se enganando? Idealizando coisas diante de um cenário, às vezes concluindo que o caminho inteiro vai ser fácil, sendo que tu ainda nem começou a experimentar isso, ou nem buscou informações o suficiente. Como acreditou que seria esse caminho? Muitas vezes a gente acreditava que o caminho, nossa, eu vou amar esse emprego, vai ser uma delícia. Mas dali a um ano, a nossa perspectiva já muda, a gente já não consegue mais dizer as mesmas coisas que a gente dizia ou acreditava e sentia lá no começo. Não faz sentido isso? Tu tinha ideia de quanto tempo levaria para que tu tenhas resultado? Quantas vezes a gente entra num curso novo, num novo projeto, e a gente acredita que o resultado, a colheita vai vir logo. E se ela não veio ali em um mês, dois, eu já sinto que não é para mim. Já me sinto frustrada. Ai, muito desafio. Não vai dar. Não é para mim. E a gente se perde, tá? Se desconecta. Então, a partir disso, o que eu quero trazer aqui, e a gente acredita mesmo nisso, é que o crescimento, ele acontece muito no desconforto, tá? O movimento de vida, de nascimento de um bebê, de uma criança, ele acontece por si só, ele acontece num movimento de desconforto total, de dor. Muitas vezes a gente olha de forma infantil para a dor, tentando se livrar dela o mais rápido possível, porque a gente muitas vezes foi treinado para isso. Sendo que na dor, no desconforto, a gente é ali que a gente vai encontrar a mola
né, a molinha que a gente precisa para dar um salto que a gente está tanto buscando. E às vezes o meu papel de fala aqui é justamente dar essas chineladas, como as minhas alunas costumam falar, né, chinelada de amor, mas tocando na ferida de um jeito mais assertivo, mas a ideia é que a gente sempre entenda que não, a ideia não é a gente murchar, bem pelo contrário, é tomar consciência e fazer alguma coisa de bom com isso, tá? Outra coisa legal que eu quero trazer aqui é esse livro aqui, ó. Eu super recomendo. O nome dele é O Jogo Infinito, de Simon Sinek. É o mesmo autor do Comece pelo Porquê e Juntos Somos Melhores. O Comece pelo Porquê é bem famoso, né? Então talvez tu já conheça o autor, mas talvez não conheça esse livro. E ele é maravilhoso, tá? Ele traz uma ideia de que existem formas da gente enxergar empreendedorismo, né? Especialmente ele traz alguns exemplos, traz exemplo da Apple e tal. E ele, o que eu quero trazer aqui pra gente é que assim, empreender, ele não é um jogo que tem linha de chegada, que o teu sucesso, ele vai ser o suficiente, ou que o teu fracasso é o suficiente, porque não tem linha de chegada. Ou quem entra com essa perspectiva de que eu só me sentirei com sucesso nessa área se tal coisa acontecer, tende a enfraquecer com muita facilidade. Aí o jogo fica mais complicado mesmo. A tendência é a gente desistir. Se a gente entende que o jogo é infinito, que é um processo de cair, levantar, de aprender, de se fortalecer. O que que eu errei? Nossa, eu acho que isso aqui não foi legal, isso aqui não foi legal, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui deu certo, isso aqui tá funcionando super bem. Nossa, isso aqui eu me surpreendi positivamente com relação a isso que aconteceu, ou com determinada postura minha, mas diante daquilo que eu não sei fazer, ou que eu não fiz muito bem, como eu faço para melhorar? Porque esse jogo não termina. Não é um sucesso que vai diagnosticar quem ou que vai carimbar quem tu é. Do mesmo jeito que não é o fracasso. Empreender, a gente pode comparar com a vida de atleta. Não é porque ele ganhou um jogo que significa que ele terá sucesso sempre dali para frente. Cada jogo é um jogo e sempre depois de um jogo a gente vai se preparar para o próximo jogo. O jogo é infinito. Então, se tu conseguir nesse momento entender que o processo é contínuo, que tu já vinha lapidando e aprendendo lá de trás para chegar até aqui, e que a partir daqui, se tu quer novos resultados, quer conquistar coisas melhores, tu vai caminhando e vai lapidando eternamente, porque a partir do momento que a gente conquista um sucesso, conquista um objetivo, a gente já sente no coração a vontade de partir para o próximo passo, de dar um passo a mais, na verdade? Por isso que essa consciência vai muitas vezes nos ajudar a destravar a nossa jornada como assistente virtual. Aqui eu trago também uma frase de Bert Hellinger, né? Dentro da Conceito Voa, a gente trabalha com administrativo sistêmico, que está todo embasado na obra de Bert Hellinger, nas ordens do amor, né? Nas leis sistêmicas, onde especialmente a lei do dar e do receber está bem presente, aqui a gente mantém esse equilíbrio entre o dar e receber com os nossos clientes, entre eu e vocês, né? Ou entre eu e você que está agora aí me assistindo. O tempo inteiro a gente tem o que dar, o tempo inteiro a gente tem o que receber, e se a gente caminha dessa forma, não só esperando receber, e também não focada somente em entregar, a gente tende a construir relações duradouras e saudáveis. E o Bert Hellinger, ele traz algumas frases que super nos ajudam nesse caminho. Eu, especialmente, sou fã de carteirinha. E essa frase que eu quero trazer aqui pra gente é: todos os problemas têm em si a solução. Muitas vezes tu vai entender que tu tá diante de um problemão agora. Às vezes tu tá desempregada, não tem nem perspectiva de renda, não deu para pegar lá o seguro-desemprego, e agora o que que eu faço? Socorro. Tô diante de um super problema. E essa necessidade de fugir da dor muitas vezes vai nos afastar da solução, porque a solução ela tende a estar escondida
no problema. Se a gente permanece, se a gente decide ficar nesse problema, a gente vai sentindo, dando espaço para a consciência, para a tomada de consciência. A nossa próxima chave é clareza de visão, então a gente vai começando a clarear a nossa visão. Às vezes a gente está com muito ruído, tem muita fumaça diante dos nossos olhos aí, e que dificultam a gente enxergar as coisas como de fato elas são. E se a gente permanecer, se a gente entender que ali naquele problema eu vou encontrar a solução, a gente também consegue ter uma chavinha virada aí, tá? Nesse despertar de consciência. E o que pode estar travando o teu fluxo hoje, pode e provavelmente tá no feijão com arroz. E o que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está buscando performar, né? Ai, mas como que eu começo se eu não tenho nenhum Instagram, se eu tenho vergonha de aparecer no vídeo, se eu não. Né? Enfim, a gente coloca bloqueios e travas porque a gente quer performar, a gente quer mostrar para os outros a todo custo o quanto a gente é bom, o quanto a gente é incrível, o quanto a gente é maravilhoso. E às vezes só o feijão com arroz eu entrar em contato, como eu passo lá no curso, né? Entrar em contato com algumas pessoas da minha lista lá, que tá dentro da minha agenda, do meu WhatsApp, ali, dos meus contatos que já estão ali comigo. Às vezes só essa conexão e networking já vai me trazer resultados novos. Mas a gente acaba se distraindo com o grandioso, tá? Então, cuidado com essa visão que também é infantil da performance, de buscar métricas de vaidade, que muitas vezes vão te alimentar por fora, mas não vão te dar a consistência necessária internamente aí para caminhar, tá? Então, pode ser que essa chave tenha feito sentido aí para ti. Talvez tu não esteja fazendo nem o básico. Às vezes tu comprou o curso e nem assistiu 100% do curso. Ou talvez nem começou, ou só começou, ou começou a assistir, mas não está executando absolutamente nada, não está colocando absolutamente nada em prática. É o feijão com arroz. É no simples, tá? Não existe sucesso sem persistência e consistência. Eu costumo dizer que não existe fracasso, não existe história triste, não existe derrota. Existe alguém que se conformou em parar no meio do caminho. Existe alguém que desistiu. Não existe fracasso, porque quando a gente se depara com um desafio, a gente encara e a gente busca a solução para ultrapassar. Quem desiste não vai encontrar o sucesso. Não vai. E essa imagem aqui ela é bem forte, porque muitas vezes a gente já se esforçou, mas eu queria ter resultado, e vou me esforçando, vou fazendo, e às vezes está pertinho de conquistar o nosso objetivo, e aí a gente enfraquece e desiste. O seu sucesso, ele precisa da tua presença. Por isso que a consciência é importante. A consciência, ela só vem com presença. A gente só consegue enxergar o que está acontecendo realmente estando presente. Eu só consigo saber que que eu preciso melhorar minhas vendas, que eu preciso melhorar determinada habilidade minha, que eu preciso treinar determinada habilidade. Eu só vou ter consciência disso a partir da presença, tá? E reforçando aqui que o que a gente está se tornando é mais importante do que o que estamos conquistando. Não é sobre o resultado final. Não é sobre o resultado final. Eu conheço muita gente que conquista resultados financeiros incríveis, mas que não se desenvolveram ao longo do caminho porque queriam o rápido, queriam o atalho e não estavam preparadas e não conseguem nem ser gratas, nem aproveitar o resultado que conquistaram. Não é isso que eu desejo pra gente. Na verdade, o que eu desejo é firmeza no passo. É que a gente possa conquistar e acessar esse sucesso verdadeiramente, de forma inteira. Segunda chave é clareza de visão. Aqui tem aquela tradicional história aqui tem um diálogo, né, da Alice no País das Maravilhas falando com o gato e nesse diálogo acontece assim, ela pergunta para o gato, gato, você pode me ajudar? E aí o gato responde, sim, pois não. A Alice fala, para onde vai a estrada? O gato responde, para onde você quer ir? A Alice retorna, eu não sei, eu estou perdida.
talvez tu esteja se sentindo assim agora. E o que que o gato traz de resposta para quem não sabe para onde vai? Qualquer caminho serve. E às vezes a gente está se vendo exatamente assim neste exato momento. E aí é sobre a gente ter o foco e a direção, sim, é saber para onde a gente está indo, mas também sobre com quais lentes que eu vou caminhando ao longo da vida, tá? Quem já teve a oportunidade de ir no oftalmologista, já teve experiência de colocar aquela maquininha ali nos nossos olhos e ele vai mexendo e mudando as lentes. E às vezes a lente que a gente começa geralmente é uma lente que nos deixa cegas, sem enxergar absolutamente nada que está diante dos nossos olhos, sem ter nitidez, clareza de visão, mas basta a gente ajustar e ir ajustando, né? É um movimento contínuo de ajustar essas lentes para que a gente consiga enxergar. Às vezes a gente só está olhando com as lentes erradas. O que que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes tu acha, pela lente que tu estás usando agora, que o que está acontecendo é falta de dinheiro, né? Daí tu olha para a falta de dinheiro e aí tu tens algumas opções. Tu pode usar a lente que acredita que isso está acontecendo porque tu é fraca, porque tu é incompetente. Tu pode colocar a lente de que tu tá perdida ou que tu não dá conta. Tu pode colocar a lente de que tu estava desatenta, olhando para outros lugares que não para o dinheiro, para esse movimento adulto de fazer dinheiro e se apropriar da própria vida, ou simplesmente estava distraída sim, mas que agora eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu quero, me comprometo com a transformação porque eu quero fazer dinheiro. Eu quero uma vida mais próspera e abundante. Tá fazendo sentido aí? Vou trazer outro exemplo. Eu mandei, aconteceu isso, foi num compartilhamento numa aula que uma aluna trouxe isso, né? Eu mandei uma mensagem para prospectar, né? Para trazer pessoas para serem meus clientes, para oferecer os meus serviços. E eu mandei a mensagem e a pessoa não me retornou. Eu posso utilizar isso com a lente, enxergar isso com a lente de que eu não sirvo para isso mesmo, eu não sou boa em fazer isso. Ou eu posso ajustar a lente, mudar a lente para que eu veja que esse não que ele é o culpado, ele que está travando o meu processo. E aí eu delego para ele a minha frustração. Ou eu troco a lente e entendo que eu preciso melhorar a minha abordagem, que eu vou buscar meios de lapidar a minha forma de abordar as pessoas. Entende? Existem lentes que vão nos deixar travadas. Só que a gente tem o poder nas mãos de ajustar essas lentes, tá? Opa! E aqui algumas referências fundamentais para que a gente tenha clareza de visão, tá? Quem eu sou, que é o veículo, a maioria de nós está desconectado, né? Não sei se vocês já viram aquela imagem do iceberg, onde a gente tem 5 a 8% de consciência de quem a gente é, o restante está tudo escuro, embaixo d'água, né? A gente não consegue ver, mas tá ali. Não significa que porque a gente não tá vendo que não tá ali, bem pelo contrário. E a maioria de nós não se desenvolve, não busca autoconhecimento, ou às vezes até julga, acha que é perda de tempo, né? E aí a gente não sabe quem a gente é, não sabe a potência do nosso veículo, né? Imagina se eu quero pegar uma estrada ou atingir determinada velocidade, que só carros mais potentes conseguem atingir, eu ainda sou um veículo menos potente. Entende? A gente precisa ter clareza de quem a gente é. Quais são as nossas facilidades, as nossas dificuldades? Onde eu tô? Qual é o meu ponto de partida? E validar esse ponto de partida, né? O que eu construí até aqui vale, tem valor. Eu não tô começando do zero. Eu construí uma história até aqui. E da onde eu tô partindo? Quando a gente vai comprar uma passagem de avião, a gente precisa colocar o ponto de partida. Né? Se a gente pergunta quanto que custa uma passagem para Nova York, a resposta vai ser depende da onde que tu tá partindo. Qual que é o teu ponto de origem? Da onde tu tá saindo? Isso vai definir diretamente quanto tempo que tu vai levar para chegar lá. Por isso que não dá para comparar com um coleguinha,
né? Porque cada um sai de um lugar, parte de um lugar. Então, às vezes, alguém, o coleguinha do lado vai pagar mais barato porque ele já estava mais perto, tá? E o terceiro ponto é para onde eu quero ir, que é o ponto de chegada, o destino. A mesma coisa, quando a gente compra passagem, eu preciso dizer para onde que eu quero ir, senão nem sei em qual avião entrar, em qual portão embarcar. Então, para responder essas, para a gente ter mais clareza, né? Quem puder, pausa esse vídeo, pega papel e caneta e anota, tá? Para saber melhor quem sou eu, as perguntas são: você sabe as suas preferências? O que que tu gosta? O que que tu prefere fazer? Quais são as tuas facilidades também? Quais são as tuas habilidades? Aquilo que tu faz facilmente, que tu já sabe fazer? Quais são os teus desafios? Porque a gente também precisa olhar para esses pontos e saber quais são e enxergar quais são os pontos que eu tenho a melhorar, o que que eu preciso desenvolver ainda. Para saber onde eu tô. Você sabe onde está e o que faz e não fez para chegar até aqui? Da onde que tu tá partindo? Hoje tu tens uma formação? Qual é a tua bagagem? O que que tu sabe? Da onde que tu tá partindo? Quais são as ferramentas que já estão aí na tua mão nesse momento? E para onde que tu quer ir? Sabe para onde está indo, o que realmente tu quer? Muitas vezes a gente nem sabe para onde a gente quer. E aí, toda vez que a gente encontra alguém para falar sobre a vida profissional, a gente fala que a gente está perdida. E é bem lógico, porque se eu não sei nem para onde que eu vou me sentir perdida eternamente, certo? Então, são pequenos movimentos que são grandiosos, tá? Ter clareza e visão adulta sobre quem quer, sobre o que quer. Também tem ferramenta, a gente passa isso mais detalhadamente no curso, mas a gente também às vezes precisa aprender a construir esses objetivos para ficar mais fácil de ter clareza de visão. Tá? E uma das ferramentas é a SMART, que nos ajuda a enxergar se para onde a gente está indo é algo específico, mensurável, atingível, relevante e qual o prazo? Quando que eu vou chegar nesse lugar que eu quero chegar? Além disso, a gente precisa olhar também com quem você vai caminhar, quem vai fazer parte dessa tua jornada. E essencialmente o para que você está fazendo o que você está fazendo. Para quê? Para quê? Para que estou gravando esse vídeo? Para que a assistência virtual alimenta aí a minha história, a minha trajetória, tá? Para quê? Anota aí. Diante de um novo cenário, só tem um jeito de ver o caminho sendo formado, que é caminhando. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito. Se a gente não caminha, a gente não enxerga. E muitas vezes a gente só tem noção do quanto que a gente andou, do tanto que a gente já evoluiu, só quando a gente olha para trás. Só que a gente só vai enxergar um caminho longo percorrido se a gente estiver caminhando. É a mesma coisa que a gente fazer uma trilha, tá? Às vezes a gente está subindo um super, né, uma trilha íngreme e a gente vai caminhando passinho por passinho. É nisso que a gente dá conta, passinho por passinho. Daqui a pouco a gente olha para trás e vê o quanto a gente está distante do mar, da areia, né? Eu morei por muitos anos em Florianópolis, a minha vida inteira praticamente. E em Floripa a gente já fiz algumas trilhas e nessas trilhas acontecia isso com frequência. A terceira chave é estratégia e enxergar estrategicamente é o passo zero. Eu trago aqui o exemplo da construção de uma casa, tá? A gente passa aqui pelo processo. Parênteses aqui. Quem é dessa área, por favor, me perdoa se houver alguma falha ou erro, porque essa não é a minha especialidade. Eu peguei isso aqui na internet, mas é só para que a gente possa é, é, criar essa analogia, entender essa linha do tempo e fazer essa relação com a construção da nossa jornada profissional, tá? Então, primeiro a gente faz a escolha a gente passa pela fase, né, da escolha do bairro e do loteamento, depois a gente vai para o projeto, depois a gente prepara o terreno, demarcação e fundação do terreno, depois vai para a construção da casa, que tem a construção da base, das paredes,
depois a gente vai para a instalação elétrica, hidráulica, o telhado e depois os acabamentos. E o que acontece aqui é que o trabalho duro, ele acontece por um longo tempo. E muitas vezes a gente já vai ter gastado bastante dinheiro, a gente já vai ter esperado algum tempo, a gente já vai ter passado bastante perrengue e a gente ainda nem consegue enxergar a casa tomando forma. Ela tá só na base, tá só na estrutura. Então, por que que a gente caminha na direção aí da nossa transformação profissional, acreditando que vai ser de uma hora para outra? Isso aqui é importante a gente enxergar também, né? Então, o ver estrategicamente é o passo zero. Quantas vezes a gente vai caminhar sem nem pensar no que a gente está fazendo, pelo amor de Deus? Se conectou pecinha de quebra-cabeça aí, se recebeu uma pecinha, compartilha aqui com a gente, tá? Então, assim, construir custa dinheiro, construir requer investimento de tempo, requer foco. Se eu estou construindo uma casa, muitas vezes eu vou passar num shopping e ver um vestido que eu gostei, e naquele momento eu sei que eu não vou comprar, isso não vai me doer, porque eu tenho clareza do meu foco. Agora as minhas forças estão direcionadas para a construção da casa, e esse foco faz toda a diferença. Tomada de decisão, fazer escolhas. Precisa de pessoas especialistas envolvidas? Sim. Requer prazos, gera bagunça, confusão, tá? A gente se sente perdido, confuso mesmo, porque fica bagunçado, né? Quando a gente está passando por uma transformação, fica bagunça, passa por imprevistos e ajustes de rota, às vezes a gente vai ver que gastou mais do que acreditava que ia gastar, né? Assim que acontece numa reforma ou numa construção de casa, e leva tempo para começar a ver forma. Até começar a enxergar a casa tomando forma, gente, dá trabalho e requer suor. Para que a gente enxergue algo sendo construído, para que a gente consiga enxergar as paredes subindo, é na base do suor. Às vezes vai ser na base do suor do pedreiro que a gente contratou lá, mas é na base do suor. Alguém adulto vai ter que fazer o que tem que ser feito, tá? E esse é o meu convite. Esse é o meu convite, que tu se aproprie dessa reforma, dessa construção que tu estás vivendo agora. E enxergue que isso tudo aqui faz parte do processo. E tá tudo certo. Vale a pena encarar, porque só assim a gente vai encontrar, vai conquistar a casa que a gente tanto deseja. Agora que a gente já conseguiu entender que, ou visualizar, né, que existe um preço a ser pago pela mudança, que a transformação ela vai custar, seja tempo, seja dinheiro, seja foco, seja a postura e coragem para tomar as decisões necessárias, inteligência emocional para bancar as oscilações e instabilidades do processo. A gente precisa também enxergar que só é possível ajustar aquilo que está sendo feito. Não tem como a gente ajustar e perceber se algo está funcionando bem ou algo não está funcionando bem sem execução. Então, para que o olhar estratégico ele aconteça, a gente precisa da operação, a gente precisa da prática, a gente precisa ir lá e colocar o pé, tá? Quando eu comecei a aparecer mais, ou quando eu decidi que eu iria me posicionar mais e melhor nas redes sociais, eu contratei uma pessoa dos meus sonhos, assim, para cuidar da minha marca, cuidar da estratégia dos meus conteúdos e do meu posicionamento. Eu era bem diferente do que ou eu sinto que eu era, né? Muito diferente do que eu sou agora. E eu contratei essa pessoa e toda vez que a gente fazia reunião de alinhamento, eu vinha com uma desculpa. Só que, ó, óbvio, lógico, na hora eu não conseguia identificar isso como uma desculpa, como uma fuga, né? Eu tava vivendo o processo e eu tava sentindo um desafio. E a minha forma de resolver era contando uma história de que eu não tinha conseguido, que tava corrido, aconteceram coisas na minha rotina e tudo mais, né? E por isso eu não tinha me posicionado. Aí daqui a pouco, eu tenho vergonha, eu não consigo aparecer, eu não sei o que falar.
eu não sei se eu tenho conteúdo para falar. Enfim, passei por várias fases desse processo. Eu talvez peças do quebra-cabeça sejam entregues nesse momento aí para ti, porque talvez tu viva essa situação. E aí ela teve uma hora que ela meio que perdeu a paciência, assim, de tantas vezes que eu estava usando dos mesmos recursos para justificar o que não estava sendo feito. E ela falou assim: olha só, eu só consigo te ajudar, eu só consigo contribuir com o teu crescimento se tu começar a fazer. Se tu não tem como eu melhorar, como eu dar sugestão, não tem como a gente elaborar, como melhorar aquilo que não está sendo feito. E foi algo que na hora me doeu muito escutar, mas resisti bravamente, né? Por isso que eu falo da inteligência emocional aí que a gente precisa ter. Recebi porque eu sabia que eu confio nessa pessoa, né? Eu confio que eu não estaria recebendo esse feedback por acaso, simplesmente para machucar. E a partir daí eu comecei a me mexer. E às vezes é isso que a gente encontra aqui ou até nas nossas aulas, né? É uma cutucadinha na dor que não é gostoso, eu sei, mas que vai impulsionar e que vai gerar movimento. E aí, a partir dessa exposição, dessa coragem, dessa confiança de ir lá e fazer o que tem que ser feito, do jeito que dava, os ajustes começaram a aparecer, né? Então, Dani, presta atenção no fundo, presta atenção na iluminação, teus stories estão meio escuros, cuidado com isso, olha a tua fala, o que que tu acha da gente ajustar desse jeito e tal, e tal, e tal? Só foi possível lapidar e melhorar porque estava sendo feito. E quantas vezes a gente está diante de uma mudança e a gente trava. E aí eu já quero até pular para essa outra parte, para a última parte ali, ó, que é onde o Bert nos ensina que as histórias nos aprisionam. Quanto mais eu repito dos porquês, as justificativas, quanto mais eu conto a história de que porque eu sou mãe, porque eu tenho os filhos, e eu não tô dizendo que é fácil, tá? Não entra de um lugar de julgamento aqui de jeito nenhum. Quando eu estava travada, eu estava mesmo travada, e quando eu usava os argumentos que eu utilizava, eles eram reais. Eles eram reais. Mas, se a gente parar para pensar com consciência e estratégia, com clareza de visão, a gente vai perceber que a gente, inclusive, gasta muito mais tempo contando as histórias, e esse tempo que a gente está aqui contando as histórias já seria o suficiente para eu dar um passo na direção daquilo que eu quero transformar. E a gente fica presa nas histórias, na repetição das histórias que a gente nem quer mais, mas a gente está lá insistindo em repetir. E para trilhar caminhos novos, a gente vai ter que se despedir. Muitas vezes a gente está travado no processo também por isso, porque a gente tem medo de desapegar do que a gente era, porque quem eu era fazia com que eu tinha as amizades que eu tinha, a vida que eu tinha. E se, ainda que eu entenda que a mudança venha para melhor, algo dentro de mim desperta o nosso mecanismo de defesa, aparece, e aí a gente trava mesmo, porque ele diz perigo, mudança, ainda que seja para melhor. Então a gente também vai precisar olhar para esse movimento de se despedir. Quando eu decidi dar aulas, eu tive que me despedir da funcionária. Na verdade, sim, né? Quando eu comecei a empreender como assistente virtual, eu me despedi da funcionária. Quando eu comecei a dar aula, eu me despedi desse lugar somente do servir, né? Apesar de que ele no empreender a gente já se empodera e se apropria, mas foi dando aula que eu tomei ainda mais forma de empresa e venho lapidando isso dia após dia nesse jogo infinito, que não acaba. Pode ser, eu posso ir transformando para vários lugares, mas eu estarei sempre sendo eu em lapidação. E para a gente olhar estrategicamente também com assertividade para a nossa vida, eu trouxe esse recurso aqui maravilhoso que é a matriz de convergência. É um pedacinho, na verdade, é uma parte de uma ferramenta, mas só o que eu trouxe aqui, né, já o que eu trouxe aqui já serve, tá? Que é hoje, diante daquilo que tu deseja, o que tu faz e que te aproxima daquilo que tu tá buscando.
da história que tu quer contar lá em dezembro de 2023. O que que tu faz e que não converge? Se quiser, pausa e anota, porque a gente precisa tomar consciência disso para agir estrategicamente, tá? Se a gente não olha estrategicamente com um olhar um pouco mais de cima, para enxergar de uma forma mais ampla, mais macro, a gente não está conseguindo enxergar estrategicamente a nossa própria construção, tá? Então, o que que eu faço que me afasta? Quanto tempo eu perco assistindo série no Netflix? Trazendo indisposição e conflitos com os meus clientes, com os meus parceiros, com a minha família, para me desfocar daquilo que eu tanto estou buscando, daquilo que eu tanto desejo. Quantas vezes a gente está na. Hoje eu acordei pronta para o sucesso. E aí, daqui a pouco, a gente lembra, tá aqui sentadinha trabalhando. Quem tem a experiência de trabalhar em home office vai provavelmente concordar e se identificar com o que eu estou contando aqui. Que aí a gente está aqui trabalhando, daqui a pouco dá uma vontade de passar um café. Daí a gente levanta, né? Nem mal começa. A gente levanta e vai passar o café. Aí daqui a pouco sentou de novo. Aí daqui a pouco lembrou que a louça tá na pia. Meu Deus, não posso deixar a louça na pia. Daí a gente levanta, se distrai de novo. Isso tudo me distrai, me distancia. Tempo rolando feed de Instagram, olhando a vida dos outros, muitas vezes se comparando, se sentindo. Comecei pronta para o sucesso e terminei na depressão porque tem gente que está muito mais na frente do que eu. Distração. Isso te afasta do teu objetivo. E o que eu não faço e converge. Então, o que que eu deveria estar fazendo? Anota. Eu deveria estar estudando, eu deveria estar buscando ajuda, eu deveria estar aplicando mais aquilo que eu aprendo, eu deveria estar me expondo mais, eu deveria estar movimentando meu Instagram, eu deveria estar participando de grupos de networking. O que que eu deveria estar fazendo e eu não estou? Olha para isso. Quarta chave, ajuste de comportamento. De nada adianta a gente tomar consciência, de nada adianta a gente ajustar a nossa visão, de nada adianta a gente olhar estrategicamente se a gente não ajustar a nossa postura. E quando eu falo de ajuste de postura, eu estou falando de atitude, sim. Eu estou falando de postura de sucesso e postura de fracasso, de medo, né? O quanto a gente se posiciona, como que a gente se posiciona diante da vida. E também estou falando sobre quem está no comando aí na tua história, né? Como a gente olha para o sistêmico, se a gente ainda está na exigência, se eu acho que as pessoas, eu deveria, né? Ou as coisas deveriam estar fluindo para mim, eu gostaria de receber mais do que o que eu recebo, a vida é injusta, né? Eu tô aqui na exigência, significa, ou na birra, né? Era para fazer, mas eu não quero fazer, não tô afim, me incomodo em fazer aquilo que tem que fazer, mas que eu não gosto. Isso tudo é sinal de que a gente está com a criança no comando. E aí a gente vai precisar ajustar a postura, por quê? Porque a gente vai precisar ativar o adulto que há em nós, porque há um adulto aí. Tá? Se tu tens YouTube, se tu tens intelecto para estar aqui agora, significa que tu és um adulto e que tem um adulto em ti aí dentro, e que ele precisa ser acionado e precisa tomar as rédeas, assumir as rédeas dessa história toda. E aqui eu trouxe também uma possibilidade de caminho, de talvez primeiro passo, segundo, terceiro, não sei em que fase que tu tá, em que parte do processo tu tá, mas ó, olha para quem te inspira naquilo que tu já sabe que tu quer. Quem já chegou lá, quem tem o resultado que tu gostaria de ter. Olha para essa pessoa e sai da comparação do quanto ela é boa e eu não sou, do quanto ela fala bem eu não falo, o quanto ela se expõe e não tem vergonha e eu tenho, o quanto ela é isso e eu não, o quanto ela é inteligente eu não sou. Sai desse lugar de comparação. Entra num lugar de inspiração. Recorta uma parte do comportamento dela, então todos os dias ela está presente no Instagram falando sobre assistência virtual. Muitas vezes vendendo o serviço dela. Vou pegar esse pedacinho aqui e vou aplicar na minha história, vou aplicar agora na minha rotina, para que todos os dias eu construa essa jornada que eu tanto desejo, tá? E seja estratégica. Quando a gente sai desse olhar, por isso que antes tem a estratégia. Por isso que a chave de estratégia veio antes dessa daqui.
Porque se a gente tá fora do lugar de olhar com estratégia, a gente vai para a comparação. Quando a gente está na comparação, não estamos sendo estratégicos. Tá? Então, quando a gente senta numa mesa com pessoas melhores do que nós, a gente aproveita para tirar o melhor daquele lugar ali, fazer boas perguntas. A gente se inspira, tá? Para que a gente possa assumir as rédeas da nossa vida. Então, reconhecer também, né? Quais são as atitudes que essa pessoa tem e que você ainda não tem, porque tudo isso pode ser treinado. Aqui eu já comentei sobre essa parte sobre a criança e o adulto, e aí eu gosto de trazer aqui também o adolescente, tá? A criança tá na exigência e tudo mais, o adolescente eu trago de um jeito diferente, porque ele tá lá revoltado, brigando com Deus e o mundo, brigando com o cliente, brigando com todo mundo, brigando com a profissão, questionando a vida, sendo irresponsável, inconsequente, fazendo as coisas como se não houvesse amanhã. Ah, vou tacar o foda-se aqui mesmo e chega. Aí daqui a pouco tá lá, chuta o balde, busca o balde, né? Porque adolescente passa por isso. Então só toma consciência de quem tá no comando e a qualquer momento basta você decidir. Você aciona o adulto toma conta, o adulto faz o que tem que ser feito. O adulto pede silêncio para a criança e para o adolescente. Eu sei que dá medo, o adulto pode acolher a criança, pode colocar o adolescente no lugar dele e fazer as coisas acontecerem da forma correta. Outra parte do agir novo, porque se a gente quer resultado novo, a gente precisa agir novo, é experimentar. Eu estudo, experimento, avalio os resultados, porque às vezes o que funcionou para o outro não funciona para mim, o que recomendaram para mim não foi exatamente aquilo que eu achei que ia acontecer, que de fato aconteceu. Então eu avalio os resultados. Aí a gente vê o que que dá para ajustar. Isso aqui deu certo, mas esse aqui não funcionou. Então eu vou fazer um ajustezinho aqui, um ajuste. Entendam que não é um descarte, é um ajuste, geralmente. E ajustou, repete. Experimenta, avalia o resultado, ajusta até que tu consiga chegar no resultado que tu quer. E entender que a verdadeira mudança ela acontece na postura. Pode acreditar. Quando a gente vai na assistência virtual buscar os nossos clientes, ainda que seja nosso primeiro, segundo atendimento, eu sei que a gente vai insegura, né? Mas a gente vai muitas vezes achando que a gente precisa saber tudo sobre aquela área que a gente vai atuar. E não, porque a postura diz muito mais do que o nosso conhecimento. Lá no curso, a gente trabalha o chá da assistente virtual, que são conhecimento, são as competências, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Quando a gente ajusta a postura interna, tudo muda, tá? Então, se tu quer novos resultados, já tem algumas pecinhas que eu tenho certeza que tu já pegou aqui ao longo desse conteúdo e que tu podes colocar em prática para ajustar a tua postura. E aí, o que eu quero trazer aqui é que quem procura facilidade não quer crescer. E de verdade, não tem problema nenhum nisso. A única coisa que a gente não pode fazer, isso eu aprendi, fui totalmente inspirada pela Luísa Valery, que foi dela que eu tirei essa frase aqui, que ela traz isso de que tá tudo bem, só que não adianta não dá pra gente ser incoerente. Se eu quero facilidades, não adianta eu esperar e ficar chateada porque eu não tive grandes resultados. Se eu tô buscando o fácil, o extraordinário, o melhor vai te desafiar. E por isso que tu precisa estar preparada para o processo. Por isso que eu tô aqui entregando esse conteúdo. Porque a gente vai precisar encarar se a gente quer novos resultados. Tá? Quem procura facilidades não quer crescer. Logo, não terá resultados maiores e melhores. É uma questão de escolha. O quanto hoje tu ainda consegue suportar permanecer tendo os resultados que tu tens. Se numa escala de 0 a 10 tu disser qualquer número menor que 10, talvez enquanto não estiver insuportável, talvez tu não vá se movimentar.
Isso é um sinalizador de que não quer crescer. E às vezes isso também não é fácil de assumir, né? Porque racionalmente a gente, lógico, que vai buscar crescimento. Mas às vezes a gente, de verdade, no nosso coração e na nossa postura, a gente não quer crescer. Porque crescer requer assumir maiores responsabilidades, requer passar por fases de dor. Quem quer crescer sabe disso, ou já entendeu isso, e encara o processo. O meu convite aqui, e a gente vai chegar agora na transformação, não é para te amedrontar diante desse processo, mas é te dizer e te acalmar, te dizer que se tu tá vivendo um desafio, respira. Porque é possível, é depois dessa fase que tu vai encontrar algo que faça sentido, que conecta com a tua alma, que conecta com o teu coração, mas tu vai precisar aguentar. E tu vai precisar ultrapassar esse momento para que tu esteja pronta para receber o que tem a mais aí disponível para chegar aí para ti, tá? Chegamos na chave transformação e aqui eu tenho um presente bem lindo para vocês. Porque de verdade a transformação real ela acontece dentro de ti. Quando a gente começa a assumir a nossa própria história, como ela é, sem julgar como foi, o que deveria ter sido. Se fosse desse jeito seria muito melhor. Mas a minha história não tem o mesmo resultado da fulana porque a fulana recebeu muito mais, foi muito mais fácil para ela. E eu nem sei direito da história dela e eu já tô falando isso. Então, eu tô ali acreditando e alimentando coisas que me afastam de uma nova postura, de uma postura de prosperidade. Quando eu assumo a minha história, quando eu largo, jogo a toalha, sabe? Quando eu digo, olha, deu de brigar com a minha história, deu de brigar com quem eu deveria, com quem eu sou, porque eu deveria ser isso, deveria ser aquilo, deveria ser mais isso, deveria ser menos aquilo, e sair, e quando a gente sai desse lugar, a gente se encontra. E é exatamente desse lugar que tu vai encontrar prosperidade que nós vemos, né? Eu não tô falando de um lugar de quem já está encontrado, eu estou em busca. E por isso que a gente caminha junto, e por isso que é tão valioso, tão importante. A clareza virá, mas a gente precisa estar verdadeiramente comprometida com a gente mesma, com o processo. Quantas vezes a gente é legal e gentil com o outro, mas a gente é o carrasco da gente. Carrasco da gente, tá? E aí, quando a gente se apropria de quem a gente é, a vida flui. E isso não é uma promessa de que a partir desse lugar tudo serão flores, paisagens lindas e incríveis e tudo fluirá lindamente. Não é sobre isso. Significa que tu ainda vai encontrar desafios, que tu ainda vai cair, vai se machucar, mas que esses desafios eles já não serão tão grandes a ponto de te estremecer na base, de te fazer questionar quem tu é, o que tu quer, porque tu tá dentro de ti, tu te apropriou da tua história. E a minha missão eterna nessa vida, para mim e por mim e por nós, é trabalhar nessa direção, para que a gente possa enfrentar sentindo humanamente tudo que vier, porque tudo que vier será bem-vindo, mas que a gente persista, que a gente fique, que a gente permaneça, que a gente tenha coragem de encarar, para ter coragem de realizar e de receber aquilo que a gente merece. Não existe incapacidade, talvez tu esteja olhando para ti pensando nisso. O que que acontece? Diante de cada novo cenário, diante de cada desafio, a gente vai acessar o começo de algo. O tempo inteiro a gente vive ciclos de recomeços, de despedidas, aí a gente chega lá e conquista, né? Ultrapassa o desafio e conquista algo. Aí eu vou me deparar com algo novo. Diante desse algo novo, eu volto para o lugar de pequena, daqui não sabe, e vai se, se desafiar de novo para encarar novos desafios, para aprender mais coisas novas, para chegar em outro lugar. E aí, quando chegou de novo, daí a gente volta para uma nova criança. Então, a gente precisa ser cuidadosa com a gente mesma. A gente precisa visualizar que esses ciclos acontecem o tempo inteiro. E que não significa que porque tu tá lá começando, eu tô aqui aprendendo a ser assistente virtual, eu não sabia o que era ser assistente virtual, que eu sou menos, que eu sou incapaz.
Não, significa que tu tá aprendendo algo novo. E quanto mais a gente, Mário Sérgio Cortella fala muito lindamente sobre isso, né? Que a gente escolha ser a pessoa, o que menos sabe da turma. Porque significa que a gente tá com a vida em movimento, que a gente vai sair dali com a bagagem mais cheia. Então, finalizando, a transformação ela só acontece quando a gente se apropria de quem a gente é, decide viver e construir a nossa história de forma consciente, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem, sem esperar demais, sem ficar buscando mais, na insuficiência, é quando a gente se apropria e se sente suficiente daqui, desse lugar. Eu do meu lugar aqui agora, tudo teu lugar aí agora. Não te falta nada. Não te falta nada. Agora eu quero falar também de coisa muito boa, que é se a gente conseguiu agora entender que tem alguns detalhezinhos aí que a gente tá precisando de ajuda aí para dar uma impulsionada, para a gente conseguir caminhar com força e com foco na direção daquilo que a gente quer, da transformação que a gente quer, e ser uma assistente virtual em 2023 com resultado e alinhada com essa postura de crescimento para o mais, para se desenvolver. A gente tem agora um leque de possibilidades aqui, a gente tem uma jornada onde tu pode caminhar por ela. E a gente começa com o Reconhecendo o Território, que é o RT para os íntimos, onde eu apresento os primeiros passos para tu atuar como assistente virtual. Então, tudo aquilo que tu precisa entender sobre esse mercado, aprender de início, né? Como que eu faço meus primeiros clientes, como que eu precifico, como que é o contrato, mas eu abro um MEI, como que funciona esse tipo de contratação? Todas essas dúvidas que são dúvidas de início, de quem ainda não começou, né? O Reconhecendo o Território, ele faz todo sentido para ti. O hangar é o nosso lugar de manutenção, eu já vou explicar um pouquinho mais esses 3 primeiros aqui. E o hangar é uma assinatura onde a gente se encontra 2 vezes online ao vivo por mês para tratar e aprofundar assuntos de lapidação. A gente sabe que aprimoramento e desenvolvimento, inclusive, são valores da VOA, tá? Desenvolvimento contínuo. E a gente acredita nisso, né? Que para que eu siga sendo uma prestadora de serviço, uma profissional melhor, eu preciso permanecer em desenvolvimento. E o Hangar, ele proporciona esse ambiente seguro de troca com outras assistentes virtuais. Então, a gente fala muito ali, em todos eles, na verdade, né? De vida real, de prestação de serviço real. O AVE é o nosso queridinho que está saindo do forno, que é o assistente virtual de elite. A gente aborda dentro da Conceito Voa 4 nichos, 4 áreas de atuação que a gente pode executar. Isso, lógico, que a gente sabe que dentro da assistência virtual, a gente consegue executar qualquer tipo de serviço operacional administrativo que seja possível delegar. Mas, dividindo nessas 4 áreas, a gente consegue ter mais clareza e consegue se preparar melhor, se apresentar melhor com mais segurança para os nossos possíveis clientes, tá? Então, a gente trabalha financeiro, gestão de agenda, comercial e vendas e suporte para as mídias. Então, a gente vai ter um AVE, que é a formação. No AVE, a gente vai trazer o passo a passo, do início ao fim. Como que eu faço desde o primeiro contato com o meu possível cliente, quais são os primeiros movimentos que eu vou precisar fazer, área por área. E a gente vai começar com a área financeira e a gente vai fazer um processo seletivo, tá? Para ver quem que pode entrar. O AVE, essa primeira turma, né, dos fundadores, ela é exclusiva para quem já é do esquadrão, então tem que já estar na sintonia da VOA, já tem que estar voando na mesma velocidade aqui, na mesma energia que a gente, para poder conseguir trilhar essa jornada dentro do AVE com facilidade, com tranquilidade, né? A gente também tem Conexões Voa, que é onde eu faço essa conexão entre empresas e assistentes virtuais, mas isso vai ficar para um outro momento, mas é importante que tu saiba que isso existe, e as consultorias e as mentorias que eu dou para desenvolver assistentes virtuais e profissionais nessa área de operacional, né, de suporte administrativo, para que a gente possa crescer e entregar cada vez melhor, desculpa.
Começando, então, aqui pelo reconhecendo o território, né? Então, torne-se uma assistente virtual, empreenda no digital, trabalhando de casa, perto das pessoas que você ama. A assistência virtual proporciona isso sim, tá? Não é fake, tá? Não é mentira. Pode confiar, é possível. Eu vivo assim já tem alguns anos. As minhas alunas vivem assim com total autonomia e funciona. É possível faturar bem, é possível ter uma vida confortável trabalhando com respeito próprio e respeitando seu próprio ritmo, tá? Então, aqui a gente vai dar todo o suporte para os primeiros passos, a gente vai te mostrar o que faz uma assistente virtual, quem que pode atender, como que formaliza, né? Isso tudo que eu acabei de falar, e a gente consegue, a partir desse curso, já ter retorno. Eu já consigo fazer meu primeiro cliente a partir desse conteúdo aqui. É bem importante ressaltar isso. Então, tu já consegue, com o teu primeiro cliente, tu já vai conseguir faturar ali a partir de R$ 500, geralmente, e vai construindo essa tua jornada, essa tua carteira de clientes. A gente vai compartilhar aqui um depoimento de uma aluna maravilhosa, tá? Onde ela é engenheira, ela entrou no RP logo quando lançou, e ela tinha uma meta de fazer 2 clientes. Ela entrou em agosto e ela tinha uma meta de fazer 2 clientes e faturar R$ 2.000 até dezembro de 2022. E ela compartilhou com a gente que ela chegou em dezembro com 3 clientes e com praticamente o dobro dessa meta, tá? Então, é possível sim, e eu tenho como provar. O Reconhecendo o Território, ele é o curso base para quem quer saber mais sobre ser assistente virtual, já ouviu falar sobre a profissão, mas ainda não entendeu direito o que é que faz, como que eu faço, por onde que eu começo, como é que eu faço para me organizar no home office, enfim, se eu estou querendo uma transição de carreira, se eu estou querendo complementar a renda, eu tenho alunas que até hoje, elas permanecem sendo assistentes virtuais, fazem parte do Hangar, inclusive, né? Estão a cada quinzena ali, estão junto nas nossas aulas e ainda conciliam com o seu emprego, pois estavam satisfeitas com o que faziam. Só tinham tempo sobrando e sentiram que poderiam utilizar melhor esse tempo, tá? Então também faz sentido. Ó, aqui é o depoimento da Maria. Voltamos para o Brasil, tive um neném aqui, e aí a maternidade chega, e quem é mãe aí sabe, toma conta da gente, e a gente não sabe como é que a gente sai daquilo ali. Se a gente quer sair daquilo ali, a gente sai, a gente sente culpa, uma coisa muito louca. E aí um dia, o outro já estava quase com um ano, já tinha um ano, eu conversando com uma amiga, ela me falou assim, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer, porque eu vou surtar. Mas eu não consigo voltar para o que eu fazia, porque isso aqui agora é que é a minha prioridade. Estar dentro da minha casa, com a minha família, com o meu filho, é a minha prioridade, mas eu não consigo não fazer nada. E aí ela chegou para mim e falou assim, vou te apresentar uma pessoa. E me mandou o contato da Dani. Conversa com ela. Só isso. E aí fui, né, falar com a Dani. E aí ela estava lançando, tinha acabado de lançar o RT. Eu acho que eu fui uma das primeiras, né, Dani, que entrei, assim, para fazer o curso. Eu ia pedindo aula, assim, lança mais, solta mais, eu preciso. Porque isso começou a ocupar o meu tempo com algo que não era de maternidade. Que naquele momento eu estava vivendo há um ano, piada naquilo ali. E aí comecei a fazer o curso com sangue no olho mesmo, e queria aula, queria aula, queria aula, e fazendo, e planejando, e abria caderno, e escrevia, e via aquela loucura, e conversava com a Dani no off, Dani, tô pensando isso, o que você acha, não sei o quê, fazendo, assim. Então eu me vejo hoje, 6 meses depois de ter conhecido a Dani, ter conhecido a Voa, numa posição de que eu não conseguia imaginar, de verdade, eu não conseguia imaginar. Eu senti desde o primeiro momento que era aquilo, que era um negócio que combina comigo, que eu gosto de fazer, eu gosto do servir, eu gosto de estar no computador fazendo, organizando a vida, fazendo planilha. É um negócio que eu amo fazer e que eu faço assim, quase que com o pé nas costas. E assim, foi natural, fluiu, aconteceu. Hoje eu tenho 3 clientes, a minha meta de fechar ano era 2 clientes com faturamento de 2.000. Eu fecho o ano com 3 clientes com faturamento quase que o dobro, e assim, uma felicidade maravilhosa, porque eu consigo organizar. Eu consigo trabalhar, eu consigo ser feliz, eu consigo ser Maria, eu consigo ser profissional, eu consigo ser mãe, eu consigo ser esposa. Tudo isso dentro aqui da minha casa, com o meu escritório, fechar a porta, eu sou essa pessoa. Eu abro a porta, eu sou outra pessoa. Eu consegui casar, organizar e, de fato, viver essa vida. Eu falava que eu nunca imaginei ser possível. Não da forma plena que está sendo hoje. De que tudo funciona, de que tudo orna, de que tudo casa, sabe? Então é gratidão mesmo. Tipo, eu biscoitei ontem a sua aula do Hangar que você postou e tava lá algumas coisas para fechar o ano. E lá tinha pessoas. E eu queria que você soubesse que você é uma das pessoas que está me gratidão do ano de 2023. É tão gratificante receber depoimentos desse nível,
né? Onde a gente valida de que sim, é possível, executando, a gente consegue fazer coisas grandiosas. Então, a gente, dentro do RT, a gente tem mais de 100 aulas gravadas, a gente tem encontro online ao vivo uma vez por mês para tirar dúvidas, ou seja, tu não vai estar solta, largada num curso online qualquer, onde ninguém está te vendo, ninguém está te acompanhando, bem pelo contrário, eu estou ali disponível, 100%, 200% comprometida para fazer a minha parte. Tu vai precisar fazer a tua, eu estou ali completamente disponível e disposta, comprometida a fazer a minha parte para te dar esse suporte, tá? Nesses primeiros passos. A gente passa primeiro pela parte de apresentação da profissão de assistente virtual, depois a gente vai para autoconhecimento, porque nesse lugar aqui de autoconhecimento, a gente não consegue encontrar resultados, a gente viu isso ao longo das 5 chaves. Não tem como a gente encontrar algo que faça sentido e que dê resultado sem que a gente se conheça e sem que a gente trabalhe quem a gente é, faça perguntas simples ou às vezes até desafiantes, mas que nos aproximem de quem a gente é, tá? Nos movam internamente. Depois, entendendo a profissão, entendendo um pouco mais, né, me reconhecendo um pouco mais, eu já consigo construir a minha jornada como assistente virtual, o que faz sentido para mim. Dentro dessas áreas de atuação que eu trouxe aqui antes, o que eu mais me identifico? O que eu posso experimentar? Quais são os meus primeiros passos? E aí depois a gente vai divulgar o trabalho. Primeiro eu entendo a profissão, me identifico com ela, me apaixono pelo processo, até porque quem divulga bem e vende bem é porque está apaixonado por aquilo, encontrou paixão. Essa é a meta do RT, tá? A gente passa também ferramentas, então todas as ferramentas básicas ali pra gente, nem básicas, tem algumas bem avançadas, tá? Tem Trello, que muitas vezes as pessoas não conhecem, o WhatsApp Business, o Zoom, como fazer reunião, como abrir reunião, como convidar um cliente ou possível cliente para uma chamada de vídeo, e-mail profissional, enfim, tem bastante ferramenta lá, as planilhas base de Excel para a gente dar o start para quem quer começar com financeiro, tem bastante ferramenta que eu ensino ali no curso. E a partir desse momento aqui, a gente vai voar, a gente vai experimentar, a gente vai explorar essa profissão para ir sentindo na pele. Às vezes a gente já entendeu, né? Que a gente cria expectativa e chega na hora, na realidade, não é exatamente aquilo. Às vezes a gente pode se surpreender positivamente, já aconteceu bastante. Às vezes a gente se decepciona, não era exatamente aquilo que eu queria, não era aquilo que eu esperava encontrar. A gente, inclusive agora, no mês de fevereiro, a gente vai ter um ajuste de valor nesse curso, tá? Ele vai dobrar. E a gente vai estar fazendo agora no mês de janeiro, a gente vai fazer os ajustes nesse curso. Então, eu tive que experimentar também, ouvir as minhas clientes e entendi que tinham algumas coisas ainda que estavam precisando de lapidação. E a gente vai entregar agora no mês de fevereiro um Trello para ajudar nos teus estudos e um módulo extra te dando as orientações dos primeiros passos. Beleza, agora depois de 100 e poucos conteúdos aqui, o que eu faço se eu quero ser uma assistente virtual financeira, se eu quero ser uma assistente virtual com foco em comercial em vendas, em gestão de agenda e em suporte para social media, tá? Além disso, a gente tem a comunidade no Telegram, onde ali eu fico disponível todos os dias, atenta para olhar vocês, além dos comentários, né, que vocês podem perguntar através dos comentários dentro da plataforma mesmo da Hotmart. Eu respondo as dúvidas pessoalmente lá. Muitas vezes levo as dúvidas para os nossos encontros online, então isso é bem legal também. Mas eu estou disponível ali também no grupo de Telegram para tirar as dúvidas e compartilhar novidades, tá? E os encontros ao vivo que eu já tinha comentado. Depois, aqui, inclusive, eu vou mostrar, mas eu vou fazer um vídeo separadinho, tá? Para mostrar por dentro do curso o que a gente encontra, tá? Se tu apontar o teu celular para esse QR Code, tu vai conseguir acessar a nossa página. Ali também tem mais informações, tem todas as aulas que estão disponíveis ali no RT, tem ali, para tu ver se é isso mesmo que tu quer. E até dia 31 de janeiro, às 23h59, esse curso ele vai permanecer nesse valor de 247. A partir do dia 1º de fevereiro, o valor ficará 497,
tá? Então, é exclusivo para o mês de janeiro. Depois, a partir do mês de fevereiro de 2023, não adianta chorar que não tem como acessar valor antigo, tá? Além disso, assim, ó, todas as transformações, eu falei que eu vou trazer Trello e tudo mais. Quem pagou o valor menor, toda vez que eu fizer alguma atualização, tu vai receber as atualizações e as melhorias também, tá? Então, é vitalício. Além disso, dá para experimentar. Se tu tiver muito na dúvida, vai lá, faz a compra, experimenta, ativa lá para experimentar por 7 dias. Se não fizer sentido para ti, pode solicitar esse cancelamento porque a gente estorna, tá? Tem 7 dias ali para ter certeza se tu tá no lugar certo, tá? O Hangar da Voa é a nossa assinatura, é o nosso encontro mais próximo, mais íntimo, onde a gente se encontra com mais frequência, né? 2 vezes por mês a gente se encontra para aprofundar conteúdos, para trocar experiência. Uma aluna ajuda a outra, então acontece muito de uma compartilhar, eu estou sentindo dificuldade em tal parte, tal etapa. Aí a gente compartilha experiências ali, as outras assistentes compartilham o que elas estão vivendo para apoiar e contribuir com o processo da outra. Então, assim, olha o que está escrito aqui, né? Imagina um grupo de assistentes virtuais, então é um grupo para quem já está atuando, tá? Com quem compartilhar os seus desafios, as suas dores, os seus desejos e as dúvidas, encontrar ali energia, conteúdos, ferramentas, pessoas e motivação para seguir voando e realizando. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente desmotiva no meio do caminho. A gente acaba perdendo um pouco o nosso foco, e aí às vezes esse encontro é o suficiente para a gente recarregar a bateria e respirar fundo e seguir construindo a nossa jornada como assistente virtual, tá? Os nossos encontros são quinzenais, 2 vezes por mês, sempre nas terças-feiras, às 20 horas, tá? Tudo isso a gente passa informação, a nossa equipe está pronta para te atender também, tirar todas as dúvidas. A assistente da Voa, Carol, está pronta para te receber, para tirar todas as dúvidas que tu tiver. Aqui no cantinho aqui embaixo tem também um QR Code, é só apontar a câmera do teu celular para entrar no hangar da Voa, tá? E o AVE, que agora quem quiser fazer parte dessa turma de fundadores, a gente começa essa primeira turma no dia 21 de janeiro, tá? Dia 21 de janeiro, a gente vai ter aulas, encontros online ao vivo aos sábados. Serão, a princípio, 5 sábados. Lembrando que esse curso aqui é formação, tá? Ele é para quem já decidiu. É para quem está num nível elevado, já decidiu, já sei o que eu quero fazer e eu quero ficar uma assistente, quero me tornar uma assistente virtual de elite na área financeira, tá? Quem entende que faz sentido fazer uma formação para pegar passo a passo do que eu faço desde o primeiro momento com o cliente até o final, o valor desse curso, ele vai ficar, o valor dele, ele é 1.997, mas por se tratar da primeira turma, esse valor irresistível é a única vez que vocês verão isso acontecer, tá? O valor é de 597. Essa turma exclusivamente terá acesso vitalício, então todas as atualizações que acontecerão com certeza, por conta de se tratar da primeira turma, então toda a lapidação que for acontecer ao longo do tempo e de outras turmas, quem fizer parte dessa primeira turma vai conseguir ter acesso a tudo, tá? Toda vez que a gente melhorar e aprimorar, tu vai ter acesso. Então, se tu quiser fazer o processo seletivo, tu tens que apontar o teu celular aqui ou chamar a gente pelo WhatsApp, tá? Lá no Instagram da Conceito Voa também tem, lá na bio tem o WhatsApp da Conceito Voa, tem por direct, canal de comunicação, a gente está aqui aberto para te receber, para tirar todas as dúvidas, mas lembrando que o AVE, ele requer um processo seletivo e ele é exclusivo para quem já é do esquadrão, tá? Pode ter feito lá a primeira turma do curso Voa Assistente Virtual, que nem existe mais. Quem já é da Voa pode entrar, tá? Pode entrar não, pode preencher o link ali, preencher as perguntinhas para fazer um processo seletivo comigo. Eu vou chamar por vídeo, uma por uma, para a gente fazer uma entrevista, porque só vai ser selecionada, essa turma vai ser menor, só com pessoas selecionadas para a gente fazer essa turma de fundadores, tá bom? Fica aqui o meu convite, obrigada por hoje, espero te encontrar novamente em outros momentos, dentro dos canais da Voa.
A gente está aqui completamente comprometida com esse movimento de multiplicar assistentes virtuais competentes dentro desse mercado. Contem comigo.